pessoal, boa tarde. A partir desse momento, a gente está gravando a nossa aula, retomando agora à tarde o nosso estudo, né? Tivemos pela manhã, no primeiro momento, de assistir um vídeo, analisar o plano de aula e depois interagir aqui com a turma através de uma exposição das telas de slide, né? Que vai apresentando para vocês uma parte do slide que trabalha conceito de história e fala da periodização da história para meio que ambientá-los a respeito da história, né, do estudo de história. E agora à tarde, a gente dá continuidade, agora nesse primeiro momento, às telas de slide que estava sendo apresentada, né? Nós paramos pela manhã num período em que é muito debatido por ser um período da história que, segundo alguns historiadores, alguns autores, é um período difícil, né? Existe até uma expressão que eu particularmente não considero muito feliz, mas há alguns historiadores e alguns autores que falam que é um período negro da nossa história, que aí isso acaba sendo um pouco complicado falar disso, né? Dizer que é o período das trevas, e a gente vai falar um pouco, né? Não vai estudar, não, a gente vai falar um pouco sobre esse período. E pela manhã, quando a gente iniciava, já no final da manhã, a falar desse período, a Cecília fez uma intervenção em que citou algo que o ensino, a educação no nosso país tem uma tratativa sobre o ensino religioso, que não deixa de estar dentro do contexto histórico, né, porque faz parte da história do nosso Brasil. Se trabalhar na sala de aula o ensino religioso, e foi justamente no momento em que ela relatou que a Igreja Católica, né, tinha muito poder. Né? Tinha um período que a Igreja Católica tinha muito poder. E aí, a partir dessa intervenção, a gente vai falar um pouco a respeito desse período. Eu vou fazer o seguinte, vou reiniciar a apresentação. Eu acho que todo mundo já está conectado aqui nessa tela, pelo menos quase o mesmo número que estava pela manhã. Se alguém solicitar para ser aceito e eu estiver fazendo a apresentação não conseguir vê-lo, se alguém perceber, pode falar aqui que eu mudo a tela e aceito. Quando eu estou fazendo a apresentação, eu não vejo a tela do Google Meet. Estamos iniciando aí a apresentação dos slides. Vocês já estão tendo acesso, estão conseguindo ver?
Sim, eu tô vendo. Pronto. Pela manhã a gente parou aqui nessa tela. Nessa tela, em que está intitulado como Idade Média, um período da história que a gente estuda, um período que foi de 476 a 1453, né? Como eu falei pela manhã, a partir da queda do Império Romano, né? E eu estou vendo que alguém pediu para entrar, só um momento. Interrompeu a apresentação ou continua? Vocês continuam visualizando, Continua. né? Certo. Pronto. Eu ainda me perco um pouco nessa questão de estar mudando as telas, mas vamos lá. Então, conforme eu estava falando, esse período da Idade Média, nós tivemos momentos extremos, né? A história relata isso. Foi um período em que o meio de produção era o feudalismo, né? O sistema de produção, desculpa, o meio não, o sistema de produção era o feudalismo. Existia um controle muito grande da Igreja Católica, né? Esse controle ele chegaram a ser político, econômico, né? Além do controle religioso, né? E aí, nesse período, algumas coisas aconteceram de forma muito questionáveis, né? Por se dizer, a justificativa de punir as pessoas, né? Porque contrariava as leis da época, contrariava o que era vivido na época, né? Então, levava as pessoas para serem punidas de público, né? Chegando até a morte de várias delas, né? Eram considerados como os que chamam de hereges, né? Ou seja, não reconhecia o poder da, da igreja e manifestava uma crença em um outro poder divino, né? Que não era o que a igreja representava. E isso era motivo, inclusive, para a punição. Foi um período que teve esse destaque, né, dentro da história. E aí, a gente falava que o ensino religioso, né, pela manhã, a colega de vocês levantava essa questão, e não ficou só no período da Idade Média. Até há pouco tempo, aqui no Brasil, principalmente, as escolas tinham na sua grade curricular o ensino religioso. Esse ensino religioso era dominado, né, predominantemente pela Igreja Católica, né, os professores, as professoras do ensino religioso, na educação básica, na sua grande maioria, eram pessoas dentro da igreja ou muito próxima das igrejas, né? Nos seus municípios. Isso fazia com que
esse ensino religioso tivesse um caráter mais do que educacional, formativo, ele a característica que se apresentava era mais como uma espécie de uma catequese, né? Eu tive na minha grade curricular, quando eu estudei ensino religioso, acho que muitos de vocês aqui também teve, né? Talvez os mais jovens já não tenham enfrentado isso com tanta força assim, porque já havia esse movimento, esse debate de reconhecer a religião no nosso Brasil, aliás, reconhecer que o nosso Brasil era um Estado laico, então não tinha uma religião oficial, né? Que a religião são das pessoas e não do governo, né? Então, mas antes disso, predominava isso, né? A Igreja Católica, por ser muito forte, né? Saindo ali daquele período que o Império Romano reconhece o cristianismo, né? Reconhece a religião cristã como uma religião oficial e ela ganha mais força ainda, né? Então ela está num processo de expansão e quando acontece o reconhecimento do Império Romano, a Igreja Católica se fortalece mais ainda. E aí esse processo de expansão ganha mais força, ganha mais corpo. E quando chega aqui, nessa nossa região, a gente já recebe uma influência muito forte da religião cristã e a Igreja Católica sendo a predominante. Só que se a gente fizer uma análise mais cuidadosa, a gente percebe que nós estamos falando de Idade Média, um período em que a Igreja tinha força, mas o que isso tem a ver com o Brasil? O Brasil não estava nesse contexto. Eu estou me antecipando, já falando de coisas que foi citada pela manhã, que acontece, né, e aconteceu muito fortemente até há pouco tempo aqui no Brasil. Porque esse período que nós estamos falando, período histórico que nós estamos falando da Idade Média, o Brasil não estava inserido nesse contexto. O professor estava não? Não. Nós estamos falando de um período que está limitado a 1453. O Brasil é de 1500. Né? Ou seja, a gente estava aí meio século de distância. Né? Então, para a gente entender essa questão dos períodos históricos. Né? Mas só o que a gente está confirmando é que o poder da Igreja cristã, principalmente a Igreja Católica, ela era muito forte na Idade Média. Né? É tanto que era um período que a propriedade, principalmente no se refere à propriedade da terra, né, tinha muito poder. E como a gente tinha um sistema que era feudal, ou seja, o que se tinha como característica de poder era as propriedades, né? Ser proprietário, principalmente de terra, eminentemente o trabalho rural. Nesse período, a Igreja Católica ela tinha muito poder porque controlava muitas áreas de terra mundo afora, certo? E tinha também uma força política muito grande. E aí a gente sai desse período do feudalismo, né, que é na Idade Média, e a gente vai para um outro
momento da história, um outro período da história, que é tido como Idade Moderna. A Idade Moderna, ela dura de 1453 a 1789. Aí você diz assim, 1789, eu lembro de alguma coisa. Nas aulas de história que eu estudei, essa data, esse número, 1789, 1789, e lembra alguma coisa. Lembra sim. Né? A gente vai já falar. Esse período, né, em que é considerado como Idade Moderna, claro que já dá para imaginar se historiadores e autores se refere à Idade Média como um período sombrio, como um período das trevas. Obviamente, a Idade Moderna dá-se a entender que há uma diferença desse período, ou seja, há algo contrário. E o que é contrário de treva, de escuridão, é o quê? É a luz. Né? Então, vem aí a questão do Renascimento, né? Com as ideias iluministas, né? E tem esse período que muda um pouco a história no Ocidente. Né? Então, nós temos aí, em 1789, a Revolução Francesa. Né? Essa data eu estava lembrando de alguma coisa, a Revolução Francesa, mas eu não dei isso aí na período de história. Por que foi mesmo? O que significa? Né? Claro que a gente não vai se aprofundar nisso aqui, que não é o objetivo da disciplina. Mas é importante a gente entender que os marcos históricos, né, ele identifica um fim de um período e o recomeço de outro. Né? O começo de outro, aliás. Então, para a gente entender que não é só a questão cronológica, mas também fatos marcantes ajuda a fazer essa delimitação dos períodos históricos. E aí, trouxe aqui algumas telas para ilustrar pinturas, né? A tão famosa arte de Picasso, né? Que é o quadro na Mona Lisa. Outras pinturas aqui, trazendo aí esse olhar iluminado, né? Então, é uma outra fase da história. E interessante, eu chamei a atenção pela manhã que a gente que é professor de história, que é professor da educação básica, ou se propõe a ser professor da educação básica, a gente precisa ficar atento para abordar os conteúdos na sala de aula com as crianças, né? Porque nós estamos lidando com pessoas em processo de formação do conhecimento, dificuldade de entender muitas coisas. Quando a gente não encontra uma habilidade para poder chamar a atenção e tornar prazeroso aquele conteúdo, né, aquela aula, a gente tem dificuldade da criança gostar da disciplina, da matéria. Né? E a história tem muito isso, né? Porque a gente, às vezes, quer ensinar história como a gente estudou história. Né? E aí há um perigo muito grande, porque
Quando a gente está estudando, tem as aulas de história, né, pelo menos até agora, atualidade, ou até um pouco tempo atrás, há uma dificuldade de se ensinar a história dentro de uma dinâmica mais atraente. A gente costumou estudar a história dessa forma aqui que eu estou mostrando para vocês. Pega um período muito distante da gente e vai trazer textos e mais conteúdos para poder a gente entender o que aconteceu naquele período. E, às vezes, aquilo não é nada interessante para a criança, né? E a gente acha que vai ser fácil dela assimilar e dela entender. Então, a pensou falar desse movimento aqui, que era o movimento renascentista, que era a partir das ideias iluministas, o que o aluno quer saber disso, né? Então, o que isso vai representar para ele? Então, às vezes a gente pode assustá-lo. Em vez de se interessar para atender, ele diz que não gosta de história, que a história é uma coisa que não tem nada a ver e que é difícil de estudar. Então, só mostrando aqui que, mesmo havendo essa divisão, os períodos, que cada coisa aconteceu em um determinado período, a gente tem que saber como abordar esse conteúdo, ou esses conteúdos. E aí, a gente vem na sequência para a idade contemporânea. E aí, a idade contemporânea, ela vem desde 1789 até os dias atuais, ou seja, a partir da Revolução Francesa e vem até os dias atuais. Aqui eu trago umas imagens que coloca uma certa reflexão, né, para a gente. Quando a gente estava falando que na pré-história, na história antiga, existia uma dificuldade, né, em vários aspectos, desde a comunicação, a iniciar pela falta da escrita, a comunicação ser tanto quanto difícil. Depois, a organização da produção, do trabalho, né, de tudo mais. Isso tudo feito de forma muito desorganizada até durante certo tempo. E aí, com o passar do tempo, vai começando a se organizar esses meios de produção, né, esse sistema de trabalho. Mas a gente observa que tudo muito rural, né? Muito distante dos grandes centros, né? Se falava muito era a extensão territorial. Aqui, quando a gente até chegar no feudalismo, né? Sair para a idade moderna, ainda tem essa característica. Quando a gente chega aqui na idade contemporânea, ou seja, a partir da Revolução Francesa, né, também da Revolução Industrial, começa a mudar esse sistema de trabalho, né? Então a gente sai aqui já com um aspecto mais urbano, né? O período que a área rural começa a perder força, né? O pessoal começa a sair da zona rural e desenvolver os centros, né, os centros urbanos. Depois vem a questão da industrialização, né? Muda também a questão das relações de trabalho. Obviamente, vai interferir na relação de poder, né? Se a gente tinha período em que
A propriedade era símbolo de poder, ou seja, grandes propriedades de terra, grandes proprietários tinham poder, e aqui passa a ter uma outra dinâmica, né? Que é o desenvolvimento industrial, né? Aqui a gente já tem uma outra relação de trabalho e a relação de poder também se altera, né? Então, para a gente entender um pouco a respeito disso. Quando a gente fala na questão de poder, a gente olha para hoje e aí a gente diz assim, mas ainda permanece no controle do poder político quem tem poder econômico. Certo. Mas não é totalmente decisivo a isso, né? Ou seja, se a gente vive numa democracia, se existe a questão do voto, as pessoas podem disputar as eleições. E em determinados períodos não tinha isso, ou seja, era a relação mesmo de poder. Então, a criança entender essa relação de poder de um período distante daquele que está vivendo, se a gente não discute, a gente não estuda com ela nem o período atual, para poder ela tentar entender essa relação de poder, vai ser mais difícil ela entender quem era que mandava em determinado período da nossa história, né? Só para a gente compreender assim, essa relação. Aqui tem uma tela onde 1789 tem liberdade, igualdade e fraternidade, né? É o muito conhecido, né? O símbolo aí da Revolução Francesa. Essa ideia de liberdade, igualdade, de fraternidade, então muito bonito isso, né? A concretização de tudo isso aí seria muito positivo para a humanidade, mas, infelizmente, parte dessa ideia ainda está no campo abstrato, então ainda está no campo das ideias, né? E aqui eu mostro uma tela em que a relação de trabalho é o homem e a máquina, né? Então, mostrando que esse período que há uma mudança, ou seja, do meio rural, que o homem dominava a produção, aqui aparece a máquina no advento da industrialização, né? Uma telazinha aqui com o Charlie Chaplin, né? Acho que vocês lembram o que essa tela representa? Já viram essa imagem em algum lugar? Fala de quê? Alguém lembra? Revolução Industrial. Sim, também. Mas aqui, Fala do capitalismo. Certo, também, a questão do capitalismo. E essa imagem ela é vista onde? Tem alguma produção cinematográfica que mostra essa imagem? Quem já assistiu Tempo de Guerra? Professor Cecília, os próprios filmes, né, do Charlie Chaplin, ele retratava a forma que o empregador era tratado, né, pelas indústrias. Eu já assisti vários filmes, eu gosto bastante. E sempre nas aulas de história, os professores traziam os filmes deles como exemplo, né, para a gente poder assimilar mais o conteúdo que estava sendo falado no momento.
Moderno, né, que é um filme que é um clássico, né, que retrata esse período, né, e o capitalismo surge e, para se fortalecer o capitalismo, não tem uma outra alternativa mais viável do que a exploração, né? Do que explorar a força de trabalho, né? Então, o filme Tempos Modernos representa muito isso, né? Isso faz tempo, viu? Que tem esse clássico. E se a gente for trazer para a atualidade, nos momentos de hoje, a gente percebe que a relação do trabalho, as reformas que são feitas, né, traz um pouco do que é retratado aí. Assim, o tempo de trabalho tem que ser o máximo possível, porque não há necessidade de tempo de descanso. No filme Tempos Modernos, você vê que o cara não tem tempo nem de se alimentar, né? Ele já está tão habituado a fazer o trabalho mecanizado, né, que é apertar aqueles parafusos, que está até mostrando aí uma roda girando, e ele apertando os parafusos e sendo engolido por ela, né? Ele não podia ver nenhum botão na roupa do companheiro, que ele já ia com a chave para poder apertar. Então estava tão fixado na mente dele aquela ideia de que tinha que estar apertando o parafuso, porque senão a esteira passava e aí ia ter problema, ia dar prejuízo para a produção. Deu um colapso nele até, né? Uhum. E aí, para uma representação mais atual, eu trouxe aqui uma foto que tem, na verdade, a imagem ela tem três fotos, onde eu coloco um cara equipado aqui, trabalhando a parte de passar veneno na lavoura, né? Trabalhando aqui de forma individual, uma pessoa com um equipamento nas costas e tal, trabalhando. A outra imagem já trazendo uma dinâmica mais moderna ainda, mais próxima da gente, é a pulverização da lavoura através do avião, né? Jogando jato de veneno na lavoura. E uma outra tela já mostrando a colheita da produção. O agronegócio usa muito isso, né? Já essas tecnologias, e mostrando uma grande máquina fazendo a colheita. Aqui dá a entender que é soja, né? Então, já uma relação de produção e relação de trabalho mais atualizada, onde tem menos interferência do homem, aparecendo aqui já a máquina como forte nesse processo, né? E aí tem a otimização da produção, que vai dar velocidade, produzir mais, lucrar mais, ou seja, o capitalismo, ele precisa disso. Ele tem que otimizar a produção, ele tem que lucrar mais, mesmo que para isso tem que explorar mais também. Os maquinários, né, de maior porte, a questão do controle da praga, o uso da química. Então, tudo isso faz parte de um processo que a história nos apresenta, né, dessas relações que existem entre determinados períodos
da nossa história. E aí eu, chegando no final dessa apresentação, eu trago aqui algumas frases de Marx, né? Então ele diz assim: os homens fazem a sua história, mas não o fazem como querem. A tradição de todas as gerações mortas oprime como um pesadelo o cérebro dos vivos. Uma outra aqui, que é a história da sociedade até aos nossos dias, é a história da luta de classe. Então, quando se fala de luta de classe, já se vem na mente Karl Marx, né? Isso é muito conhecido. E as revoluções são a locomotiva da história. E uma outra imagem mostrando uma organização, as pessoas unidas, né, com a mão empunhada, aí representando a força de estar junto, de estar lutando coletivamente. Pronto, retomamos aqui a nossa tela. Então, pessoal, essa proposta de apresentar para vocês essa parte introdutória, eu considero importante porque a gente não está fazendo um curso de história, a gente não está fazendo aprofundamento no estudo de história, mas a gente ter essa abordagem para poder a gente entender que quando a gente estiver na sala de aula e nos for dada a responsabilidade de ensinar história, a gente fazer isso com consciência do dever que tem que fazer, consciência da importância que a história tem para a sociedade, o ensino de história, né? Tem para a sociedade. Alguém quer fazer alguma intervenção? Professor Cecília, assim, o que eu entendi que o senhor quis passar para a gente é que o professor ele tem que realmente ter o domínio, né, da matéria que ele vai lecionar para a criança e tem que saber a melhor forma para que o aprendizado dela, né, seja, como eu posso dizer, seja mais eficaz. Porque criança, a gente sabe que a forma de transmitir para uma criança é diferente, né, para um adulto ou um adolescente. Cada fase tem a sua forma de transmissão, para que possa absorver, para quando chegar numa outra fase, né, já conseguir entender coisas maiores, né, assim, mais, entre aspas, mais complicado para eles. Uma preparação, né, do ensino infantil. Exatamente. Naquele vídeo que você assistiu pela manhã, salvo engano, alguém falou que a história não era feita só por reis e rainhas, não foi? Alguém falou isso, foi? Eu. Pronto, ok. Pois é, quando a gente se depara com uma colocação dessa, a história não é feita só por reis e rainhas, a gente pode imaginar, a gente pode entender que a história não é feita só com pessoas importantes, a história não é feita só com pessoas de poder constituído, a história não é feita só com quem tem dinheiro, né? A história não é feita só com quem é de famílias
tradicionais e assim por diante. O que isso quer dizer, Claudemir, você repetindo praticamente a mesma coisa? Quem tem poder, quem tem dinheiro, quem se destaca, quem praticamente está dentro da mesma linha. O que você está querendo dizer? Estou querendo dizer que quando o professor diz lá naquele vídeo, sou cristiano, né? Ele diz assim, a história não é feita apenas por reis e rainhas, está nos dizendo que todos nós, toda e qualquer pessoa é um sujeito histórico. Ou seja, pode não, faz história, né? Então, assim, embora a história não esteja sendo contada dessa maneira, mas quando a gente diz assim, a história não é feita apenas por reis e rainhas, significa dizer que todos são sujeitos históricos. Pois não, Edna? Professor, aquela professora lá, que aquela escola teve um incêndio, que morreu um monte de criança queimada, né? E ela entrou para salvar uns alunos e morreu ali. Aquela mulher fez história, mas como não tem status, não tem dinheiro, não tinha nome, hoje poucas pessoas lembram, né? Mas isso ficou esquecido. Como ela tem tantas outras, né? Que ajuda a humanidade, faz um trabalho social riquíssimo e não são reconhecidos. Eu vejo assim, essa fala de rei e rainha não é só pelo poder da coroa, mas sim financeiro, né? De status. Quando você faz pouca coisa, mas tem dinheiro, tem nome, é reconhecido. Uma professora como essa que deu sua própria vida para salvar, pouca gente lembra, ou muitos nem sabem que isso aconteceu. Continua no anonimato, né? Pois é, aí é onde entra o professor de história, aí é onde surge o grande desafio, né, para nós, educadores, e já que a gente está com a disciplina de metodologia de história, nós, educadores da área de história. Ei, professor, e fora do livro pode-se dar uma boa aula, né? Contando uma história dessa, dá uma boa aula de história e não vai estar lá no livro. Isso, com certeza. Então, por que é um grande desafio? Porque nós, historiadores, quando eu falo nós historiadores, eu me incluo porque eu sou graduado em História, a gente tem o papel e uma grande missão de desconstruir muita coisa que precisa ser desconstruída, né? Dentre ela essa supervalorização, né? Essa questão do heroísmo seletivo. Então, a gente tem a responsabilidade de desconstruir tudo isso, porque se nós estamos falando que história não é feita apenas por reis e rainhas, que isso significa dizer que a história ela é feita por todas as pessoas, por todos e todas, que todos somos sujeitos históricos, então preciso que a gente também dê vida a esse sujeito histórico. E como é que dá vida a esse sujeito histórico? Trazendo o estudo de história para a realidade que a pessoa vive. Por isso é que eu introduzi todo esse processo de conceito, entender os períodos, ver como é que a história é estudada, é olhada, para a gente entender que hoje, né, no momento atual, os parâmetros, a BNCC, né, as orientações que a gente recebe,
é para tratar o ensino a partir da realidade da criança, né? Ou seja, se todos, todos somos sujeitos históricos, então como é que eu vou querer que a criança aprenda a história eu falando de alguém que ela nem imaginou um dia que existia, né? Então fica difícil eu despertar naquela criança, quando eu digo eu, qualquer um de nós, professores, despertar naquela criança que a gente está responsável na educação básica, despertar nela o interesse de estudar essa complexidade do que é a história da humanidade, né? Se ele não se sente parte dessa história, não se sente inserido nesse contexto, qual é o interesse que ele tem de querer saber quem foi Napoleão Bonaparte, quem foi Adolf Hitler, quem foi, né? Assim, é um pouco difícil da gente querer que o aluno mergulhe, né, nesse mundo e busque estudar com profundidade. Agora, qual é o ponto crucial do ensino de história para a atualidade? É trabalhar com o aluno a partir do da sua história de vida, ou seja, a partir do seu espaço, do seu convívio. E aí, já para introduzir esse conteúdo, que aí é o que a gente vai levar mais tempo no resto da disciplina, nos outros 2 encontros, a gente vai estar trabalhando mais sobre isso, e as atividades que a gente vai estar fazendo com vocês, nós vamos estar aprofundando mais um pouco nessa questão. A começar por um artigo que eu disponibilizei para vocês já desde de manhã, que eu acredito que já fizeram a leitura, ou pelo menos já iniciaram a leitura desse artigo. Vocês lembram qual é o título do artigo? Pode falar. Não leram, não, pessoal? Mas pelo menos, viu? É o ensino de história nas séries iniciais. Isso, o ensino de história nas séries iniciais. Quando a gente fala do ensino de história nas séries iniciais, a gente está falando de quê? A gente está falando da educação básica e do primeiro momento da educação básica, né? Ou seja, do ensino fundamental. Eu tenho um material para trabalhar com vocês nesse tema, né? Desse conteúdo, além de artigo, além de outros textos que eu vou disponibilizar para vocês, eu tenho também um slide preparado que mostra alguns tópicos a respeito do ensino de história nas séries iniciais. Mas aí, para a gente iniciar nesse processo de entendimento que o ensino de história na educação básica, ele não deve ser como em outros tempos, em outros períodos que se ensinava história, que era mostrar aquela história dos heróis, dos reis e rainhas, ou seja, vou colocar aquela história muito distante da realidade do aluno. Por que isso, professor? Por que a orientação agora não é mais essa? Na leitura que a gente está fazendo, a gente percebe que a gente tem que se atentar para trabalhar a questão da temporalidade, né? Então, a criança, ela não tem noção de tempo, né? Você chega para uma criança, ela diz,
ontem eu vou fazer isso assim, assim. Amanhã eu fiz isso assim, assim. Vocês já se depararam com situação desse tipo? Ou eu estou falando abobrinha aqui? Ou eu estou inventando que a criança às vezes fala desse jeito? É certo. Sim. Verdade. Pois é. Por que isso acontece? Pode continuar. Ela não tem ainda o conhecimento do tempo, da temporalidade. Então, a criança não sabe a respeito disso. Aí, como é que eu vou trabalhar com essa criança, falar de temporalidade, eu mostrando fatos que aconteceram na idade, na pré-história. Não sei quantos milhões de anos, 1000 anos atrás. Como é que essa criança vai assimilar e entender um assunto desse? Então, eu tenho que chegar para preparar essa criança, introduzi-la no ensino de história a partir do que está próximo a ela. Né? Então, eu vou trabalhar com ela a questão da temporalidade, eu vou discutir com ela o tempo, eu vou fazer o quê? Eu vou buscar interagir com ela sobre datas mais próximas dela, a data de aniversário dela, a data de aniversário de um familiar dela, uma data histórica que familiarmente é conversada, é falada dentro de casa, e aí ela começa a entender que ali tem uma coisa em um determinado tempo, tem outra em outro determinado tempo, ou seja, ela começa a assimilar que não é tudo naquela hora que ela está vivendo. Algo já aconteceu, algo irá acontecer. Então, precisa ir ambientando a criança a entender essa questão do tempo. Já pensou a gente chegar para uma criança de 8, 9, 10 anos e apresentar a contagem do tempo através de uma bússola, contagem complexa, através de uma poleta, orientação através de uma bússola, quanto tempo você vai levar, que é a posição que ela está, uma poleta, que é aquela areinha passando de um lado para outro. E aí, ele vai olhar para você e dizer assim, não entendi nada, professor, não sei nem o que é isso. Me explique. E como é que você explica? Né? Então, assim, para a gente, esse desafio acaba sendo maior ainda. E aí, quando se percebe que o ensino de história ele pode ser trabalhado a partir da realidade do aluno, não só o ensino de história, você passar por outra disciplina, você está vendo que o professor está sempre colocando isso. Trabalhar o ensino-aprendizagem a partir da realidade do aluno. Por quê? É mais fácil a gente se interessar por algo que a gente vive e, a partir dele, a gente ter a curiosidade de buscar algo mais distante daquela nossa vivência do que a gente buscar coisa distante logo em primeiro lugar. Né? A gente se interessa mais para encontrar resposta para o que a gente está vivendo. Muitas das vezes a gente não encontra aqui, na nossa vivência. Aí vai precisar buscar um recorte mais distante. E aí já tem a curiosidade de fazer essa busca. Então, por isso que o ensino de história, nessa dinâmica que a gente precisa trabalhar na atualidade, é mais orientado e é mais indicado. Eu acredito que a orientação para o ensino da geografia, vocês acabaram de passar por uma disciplina, dentro também dessa dinâmica, né? Você não se isola, como eu falei de manhã, é interdisciplinar, né? Então você consegue ver em várias áreas do conhecimento, né? E aí, se a gente não tiver antenado para isso, a gente dificulta cada vez mais o ensino e a aprendizagem dos alunos dessas disciplinas. E aí, a gente já sabe, até agora a gente já deu para perceber
sem eu nem ter falado, mas já deu para perceber, na fala de vocês, nas colocações que eu faço aqui, que o ensino de algumas disciplinas não é prioridade no Brasil, dentre eles o ensino de história. E já deu para perceber, alguém já relatou aqui pela manhã, que o estudo de história nos dá a oportunidade de se tornar cidadão mais crítico. Nós vamos fazer leitura sobre isso, mais aprofundado, mas alguém já deu a deixa de manhã em relação a isso. Né? Alguém já falou. Olha, se não é prioridade até então, e na relação de poder, mesmo uma democracia que a gente vive, a nossa relação de poder ainda tem os resquícios daquela relação de poder que a gente viu agora, lá nos períodos distantes da gente, quem tem mais e tal, né? Se a gente trabalha a consciência do cidadão, se a gente trabalha o cidadão com condições de ter um olhar mais crítico da coisa, com certeza o cidadão vai perceber que algo não está tão certo. Né? Se a gente consegue identificar que nas relações de trabalho, historicamente, nas relações de trabalho, a força de trabalho é quem produz, fica com menos o resultado da produção, a gente vai começar a questionar isso. Se a gente questiona isso, a gente questiona a relação de poder. E se a gente está questionando a relação de poder, a gente está incomodando quem vive privilegiado a partir dessa relação de poder. E quem está no poder ser beneficiado com quem está sendo explorado. Então, como é que eu vou esperar que alguém que está no poder vá trabalhar para que as condições das disciplinas da área da educação seja valorizada em pé de igualdade com as outras áreas que é focada mais para a produção. Ele vai causar um problema para ele. Né? Ou seja, essa pessoa vai estar causando um problema para si mesmo. Então, o que isso quer dizer? Não tem o interesse de dar prioridade, devida prioridade para esse tipo de área do conhecimento. Então, deixa aí colocado assim, de uma forma... Não, tem porque tem que ter, mas a gente não coloca como foco, não. E vai passando o tempo. Se nós, educadores, continuarmos contribuindo para isso, nunca esse ciclo será quebrado. Sempre vai existir essa relação em que, para a educação, o importante é o profissional da área que dá lucro. É o profissional da química, é o profissional da física, é o profissional da matemática, é o profissional da linguagem e tal. Esse pessoal aí dá resultado imediato. E a gente, que é da área de formar cidadão, de ajudar a formar o caráter das pessoas, a gente sempre vai ser confrontado e colocado um pouco de lado. E aí, nós, professores de humanas, a gente é olhado por muitos e diz assim, que nós somos problemáticos, que nós somos confuseiros, né? Que a gente dá trabalho. Por quê? Porque a gente não aceita tudo com facilidade.
porque a gente busca essa formação cidadã, crítica, justamente para poder quebrar esse ciclo, né, para poder fazer essa revolução, essa transformação, né, em que as relações sejam mais equiparadas, né? Então, claro, dentro das suas peculiaridades, mas que seja reconhecido. E, infelizmente, muitos de nós, educadores, em vez de buscar isso, a gente contribui para fortalecer essa distância entre a área do ensino-aprendizado na área de humanas, da outras áreas que muitos consideram mais importantes, né? Então, é isso que a gente tem uma responsabilidade, um papel fundamental para quebrar esses paradigmas. O professor de história, ele não é muito bem visto em vários lugares, justamente porque é o cara que questiona, né? É o cara que discorda. E assim, não é porque ele é do contra, é porque ele argumenta, né? O problema não é porque o cara é do contra. Se ele for só do contra, não tem problema nenhum. Deixa ser, porque tem muita gente que é só do contra, né? E isso... Ei, professor, só não aceita essa lavagem cerebral que eles tentam fazer nas pessoas, né? Eles tentam apagar tudo que as informações básicas que tem sobre esse poder e essa relação entre o poder e o povo. Eles tentam fazer essa lavagem na cabeça das pessoas e não aceita que o professor de história tem que colocar a verdade. Acho que por isso que o professor de história é tão desvalorizado, porque entende a verdade, né? E eles não aceitam. Onde a inteligência, os conhecimentos tiverem em ação, eles vão sempre tentar cortar. Porque onde tem uma pessoa informada, inteligente, nunca vai aceitar um desgoverno. Uhum, exatamente. Então, essa relação, ela, ela, ela é estremecida, né? Ela é colocada em xeque a partir do momento em que a população e que a sociedade se conscientiza mais, né? E o professor de história, ele tem um papel fundamental nesse contexto, né? Ele é muito importante para as pessoas tomarem uma consciência crítica mais aguçada, justamente porque ele busca contextualizar, né, as coisas, né? Ele faz toda essa referência, esses parâmetros, para poder argumentar um comentário, né, uma intervenção em alguma coisa. Então, isso é muito presente no professor de história. E aí você pode dizer assim, mas Claudemir, você estudou história, passou 4 anos estudando história, mais um ano e meio numa especialização. É muito fácil você dizer isso. Você pode até brincar de falar desse jeito aí. Mas aí quem não estudou história dessa forma é mais difícil. Claro que a partir do momento em que eu fiz a opção para o ensino superior em história, eu me aprofundei mais, eu tenho mais leitura, mais base do que outras pessoas. Mas isso não significa dizer que a gente não possa se aprofundar cada vez mais. Então, mesmo que você seja de uma formação de uma outra área, se você identifica a importância que é para a educação e para a formação de uma sociedade o ensino de história bem estudado e bem ensinado,
Então, você consegue se aprofundar no conhecimento, mesmo o conhecimento básico que você tem, né? Por não ter se aprofundado, por não ter feito faculdade de história. Mas hoje a internet está aí para poder nos ajudar a fazer a busca desse conhecimento sem ter que ir em determinado lugar presencialmente, né? Em outros períodos, a gente precisava ir buscar esse conhecimento, muitas das vezes de forma bibliográfica, presencial, e nas bibliotecas, nas revendas de livros e tudo mais, para buscar esse conhecimento. Outras das vezes, de maneira empírica. Que é isso? A gente busca e pesquisar e conversar com as pessoas para poder entender aquela realidade, né? E hoje a gente tem a internet para nos ajudar a ter essa informação. Claro que de vez em quando a gente precisa desconfiar um pouco, buscar uma outra leitura para comparar, para saber, porque pode ter uma pegadinha, pode ter alguma coisa que não seja tão confiável, mas isso não quer dizer que a gente não confie na busca na internet, na pesquisa bibliográfica na internet. Claro que dá para fazer isso. Eu faço muito isso. Né? Eu tenho muitos livros aqui, porque eu adquiri um bocado de livros em determinado período. Confesso que não li muitos deles, mas já li fragmentos deles, né? E também pesquiso muito na internet. Né? Faço leitura, assisto vídeos, gosto sempre de fazer uma leitura e depois assistir um vídeo. Que eu tenho a minha interpretação e gosto de ouvir a interpretação de um outro professor que também já fez essa leitura, ou fez essa e outras leituras a mais. Então, isso é uma maneira que a gente pode se apropriar para conseguir desenvolver o nosso trabalho enquanto educador com a qualidade elevada, né, com uma diferença em que, se a gente for apenas esperar pelo programa que é adotado pela escola, se for na rede pública, adotada pelo sistema governamental, o livro didático, por exemplo, que é muito importante para o ensino-aprendizagem, a gente não questiona isso, nós não estamos aqui para dizer que a gente deve abandonar o livro didático. Agora, o professor não pode apenas esperar pelo livro didático para conduzir as suas aulas. Né? O livro didático é uma referência, é uma orientação, aliás, é um orientador, e você complementa através das suas buscas. Né? Claro, das suas buscas e do envolvimento do aluno aí fazer essas buscas. Porque hoje é possível isso. O professor de história ele pode chegar, professor de qualquer outra disciplina, mas principalmente o de história. O professor de história ele pode chegar com a aula organizada, já até cronometrada, porque para o cara conseguir passar um conteúdo de história dentro do tempo de aula que a gente tem na semana para dar aula de história, tem que fazer um esforço grande para sistematizar as ideias, porque o professor de história já é normal se alongar muito nas coisas, porque tem bagagem para isso. Mas, às vezes, o tempo não dá. Então, você tem que sistematizar. Então, você organiza uma aula bem direitinho para trabalhar com o aluno durante 1 hora, 2 horas, por exemplo, numa sala de aula, e aí você está certo que aquele conteúdo você vai repassar dentro daquele tempo, e repassar uma atividade, tudo bonitinho, direitinho. E aí, quando você chega lá, 10 minutos de aula, aí um aluno olha para você e joga um questionamento de um fato
que não tem nada a ver com aquela aula que você preparou e de um período que não tem nada a ver com aquele que você está trabalhando. Né? Por exemplo, você está dando uma aula no momento mais atual, tentando trazer o aluno para se engajar na disciplina, para ele começar a vivenciar os fatos ao seu redor, para ele entender que é um sujeito histórico e depois ir buscar um aprofundamento mais distante. Aí chega um aluno e olha para você e diz assim, professor, e o que o senhor diz sobre os dinossauros? Professor, me explique sobre a queima das bruxas. Eu pesquisei na internet e vi que tinha um período que o pessoal queimava as bruxas. O que era isso? Queimar as bruxas. Como era que queimava as bruxas? E aí, você se preparou para dar aquela aula? Não. Naquele dia, não. Né? Estava no seu roteiro? Não. E aí, você vai olhar para o aluno e dizer assim, me pergunta se não, tem nada a ver com a aula de hoje, não. É assim que você vai despertar o interesse do aluno para a sua aula? Negativo. Você vai ter que ter habilidade para dizer para ele algo que o oriente, alguma coisa, e deixar claro para ele que ali não é o momento ainda de buscar aquele conhecimento, mas você tem que deixar alguma coisa explicada. Né? Por isso é que você tem que ter passeado lá por aquele período para poder se aprofundar. Ah, mas eu não fiz história, professor. Me deram a disciplina de história porque a diretora lá da escola disse que eu ia ensinar história, aí eu vou ensinar história por isso. Né? Aí onde é que mora o X da questão. Então, a gente não pode correr o risco de ser o professor de história dessa maneira. Nem todas as escolas têm um professor de cada área. Né? Matemática, até que quase que tem todos. Ou o cara é da área de matemática, claro que não é formado em matemática, porque muita gente não é formada em matemática, mas o cara tem dedicação na matemática. E já todo mundo já percebeu. O município inteiro já sabe. Aquele é o professor de matemática. Não tem, né? Assim, o cara é o professor de matemática. Tá? Então, já é a referência. Né? Então, o cara é lotado aonde? Na escola X, como professor de matemática. Aí ele vai dar aula de matemática em todas as turmas. Enquanto tiver horário para ele, para ele fechar as 200 horas dele, ele é lotado para dar aula de matemática. Não é assim que acontece? E aí, ele é habilitado, muitas das vezes, para isso, e o cara ainda é vibrador. Por quê? Porque o cara gosta de matemática. Quando eu digo cara, é num sentido simbólico. Pode ser a professora também. Estou dizendo aqui que só homem é professor de matemática, longe disso. Né? Então, o que eu estou querendo com isso? Quando é para dizer professor de história, nem todas as escolas têm condições de dizer o professor de história dessa escola, ele vai dar aula de história em todas as turmas que tem na aula, até fechar a carga horária dele, porque ele é professor de história e é qualificado para isso. Não tem. Então, se não tem, o que a gente imagina? É que alguém de outra área vai pegar a disciplina de história. E isso acontece tranquilamente. Agora, cabe a nós, a vocês que está no curso aí de pedagogia, que muito provavelmente atue na educação básica, cabe a você, aluno do curso de pedagogia, ter essa consciência de que se você for desafiado a entrar numa sala de aula da educação básica e você precisa pegar a disciplina de história para dar aula, você não faça isso apenas para completar a sua carga horária. Você lembre desse momento que a gente está debatendo aqui, que a gente está falando aqui, né? O quanto é importante a sua
colaboração como educador para aquelas crianças, né? Então, não faça de qualquer jeito, né? É mais ou menos assim, dentro desse pensamento que a gente deve procurar a entender, a fazer, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui no chat. Não, beleza. Pessoal, vou agora falar um pouquinho com vocês a respeito do sistema que a gente vai estar retomando os nossos acessos. É o sistema acadêmico SERBRUM. Vocês já conhecem, vocês são alunos da instituição há bastante tempo, com exceção de alguns que estão há mais pouco tempo, agora do ano passado para cá, mas mesmo assim já conhece o sistema que a instituição usa. O SERBRUM, sistema acadêmico em que lá está os dados de vocês com as disciplinas, o histórico de vocês, notas, frequências e tudo mais. Então, nós, professores, temos acesso ao sistema, assim como vocês têm também, e esse sistema estava com problemas. Vocês sabem disso. Iniciamos o ano mais precarizado ainda. Então, imagina, a gente sonhando de retomar as aulas presenciais para a gente voltar àquela vibração que eu, pelo menos, acho muito interessante, aquelas aulas presenciais. Se bem que essa virtual, eu não tenho nenhum problema de lidar com elas. Mas eu sinto falta demais daquelas aulas presenciais. A gente está lá, conversando ali, pertinho do outro. Quando a gente imaginava que isso ia acontecer, não acontece. Então, continua de forma remota. Tudo bem, não vamos parar por isso. Só que aí, o sistema não funciona no início desse ano. Vocês tiveram essa informação. Vamos fazer o quê? Vamos usar as outras alternativas. Tem professor que está usando o Google Classroom, a Luziette é uma delas. Eu não estou usando porque eu falei para a coordenação que eu ia usar o canal do WhatsApp como comunicação com os alunos, com as turmas que eu estou dando aula. Estou dando aula começando hoje com vocês e também do pessoal da saúde. E eu disse, olha, eu vou trabalhar dessa forma e eu dou de conta disso, não tem nenhum problema, sobrecarrego o meu celular, pago uma coisa e outra, mas eu vou ter esse trabalho. E eu não vou... eu sei trabalhar no Google Sala de Aula, trabalhei um tempo, no ano passado, logo no início, mas a gente fez treinamento do SERBRUM, a gente lutou para o SERBRUM ser o sistema oficial da instituição. Então, eu reivindico, sou um dos que reivindica que resolva o problema do sistema SERBRUM para poder a gente retomar o sistema SERBRUM. E eu fazia sempre esse questionamento com a coordenação e não deixei de atender aos alunos das turmas que eu estou dando aula, certo? Eu gravo a aula, mando o link lá no grupo do WhatsApp e o meu canal do YouTube está liberado, ou seja, está lá. Quando você clica no link, você acessa. Então, estou fazendo isso. Com vocês, a gente ia fazer dessa forma também, né? De repente, eu podia até resolver usar o Google Sala de Aula, mas eu não tinha preparado aula no Google Sala de Aula. Confesso a vocês. E nessa semana, nós tivemos a notícia agora, já do meio da semana para cá, de que o sistema SERBRUM está operando nas condições da gente voltar a trabalhar. Claro, ainda com certo cuidado, olhando, conferindo, para saber se as coisas estão sendo acessadas por vocês e tal. Vou fazer isso, certo? Quando eu terminar a aula com vocês agora aqui, eu vou descansar alguns minutos, aí eu vou terminar uma atividade
do mestrado para mandar ainda hoje à noite, que eu tenho 70% da atividade concluída e eu tenho que mandar hoje, porque senão eu estou fora do mestrado, né, porque não aceito reprovação. Olha só, viu? Vocês reprovam a cadeira, depois vocês pagam depois, né? No mestrado tem isso não. Se eu não fizer atividade, reprovo e tchau e benção. É expulso do grupo, né? Então, eu tenho uma atividade para concluir, mas amanhã eu vou tirar um tempo para organizar esse material no Serbrum das turmas, inclusive da de vocês. Aí eu vou dar prioridade logo a de vocês para colocar, para já passar atividade para vocês, lá para vocês já irem produzindo, porque o nosso tempo é curto. Nós temos 3 finais de semana seguidos, né? Diferente da turma da educação, ou desculpa, da saúde, que eu tenho um semestre inteiro. Ela vai até o final do semestre, né? Então, vou estar fazendo isso. Então, fiquem esperando eu informar a vocês aqui no grupo, eu colocar no grupo, né, do WhatsApp. Pessoal, podem acessar o sistema Serbrum, que eu postei o material lá. Aí vocês vão lá no sistema Serbrum, cada um na sua matrícula. Claro que quando eu colocar lá, que eu der o comando de notificar, você vai receber a notificação. Mas mesmo assim eu vou botar no grupo, porque de repente alguém possa não receber a notificação e ficar aguardando que eu avise que tem. Então, se você não recebeu a notificação e eu avisei lá no grupo, você já imagina que tem algo errado, que era para você ter recebido a notificação. Aí você tenta acessar, você sabe lá, o portal. Claudemir, Cecília está dizendo que não está aparecendo a sua nem a de Luziette lá no Serbrum. Eu não postei nada ainda até agora. Não tem, nem a disciplina. Eu também não tenho nem a de Luziette, nem a sua, não tem nada lá. Está igual como era antes. Pronto, pois então, bom, porque eu já vou mandar mensagem para o coordenador Ivo. Ivo, não estou liberado na disciplina, porque se vocês não estão, talvez eu não esteja. Se ele disser assim, você já está liberado, então eu não libero os alunos, porque eu vou postar material, tá bom? Então, eu acredito que amanhã eu vou estar fazendo essa parte de organizar essas coisas. Então, no mais tardar na segunda-feira, vocês vão estar recebendo material do Serbrum. Se o Will disser, infelizmente, deu problema novamente, não vai dar para a gente fazer, vamos esperar um pouco, aí eu entro em contato com vocês e digo, tá, que eu vou disponibilizar aqui. Aí eu disponibilizo no canal de vocês, libero o meu e-mail para vocês mandarem, assim como eu liberei o meu e-mail para o pessoal devolver as atividades que eu estou mandando para as outras turmas, tranquilamente, tá certo? É um trabalho a mais, é complicado, mas a gente está aqui para enfrentar esse desafio e para caminhar juntos, né? Esse é o momento que a gente precisa superar todos os obstáculos, as adversidades que aparecerem, né? Então, vamos juntos aí superar tudo isso e depois as coisas se normalizarão. A gente acredita que talvez antes do final do curso de vocês, a gente tenha condições de voltar às aulas presenciais, né? A gente se reencontra. Não sei se eu ainda vou ter disciplina para trabalhar com vocês. Peraí, vocês estão no 5º período, né? Acho que eu paro por aqui, né? Por enquanto, eu acho que sim. Pelo que eu acompanho os períodos seguintes, do 6º período em diante, algumas disciplinas mais específicas que eu não me enquadro, tá certo? Mas aí, no final das contas, tem as orientações de TCC, que a aparecer, de repente, algum de vocês aí, lá para o final do curso, se reencontre comigo numa orientação de TCC, né? Calma, pessoal, não estou me despedindo, não, viu? É apenas as informações que eu estou colocando. A gente temos 2 encontros além desse que a gente está tendo hoje. Sim, Cecília. Ei, professor, se eu tenho algum projeto nessa parte, né, como dados do senhor, como a professora Luziette, né? No curso de extensão, né? Sim. Pois é, Cecília. Interessante, eu também conversei isso essa semana com o pessoal da noite,
né, estavam falando a respeito desses cursos de extensão, e olha só, eu tenho uma ideia, eu não tenho um projeto ainda feito, eu tenho uma ideia, anotado algumas coisas, rascunhado algumas coisas, que eu ia desenvolver um projeto. E eu não, vou desenvolver um projeto, né? Preciso desenvolver esse projeto, porque eu estou incomodado com essa ideia que eu tenho, que eu acho que ela deve ser colocada em prática, mas eu tenho que ponderar algumas coisas. Uma delas o mestrado está me tirando o sossego. Ah, professor, mas você sabia que mestrado... Claro que eu sabia que mestrado sim. Só que eu entrei no mestrado que era semipresencial. O mestrado está todo EAD. Não é remoto, é EAD. Não, pior que dá para entender, viu? Pelo que a gente está passando, que é aluno, imagina um professor no mestrado ter online. Não, pior que não é online, Natália. O pior é que é EAD. Algumas disciplinas... Ah, é a distância, né? Sim, algumas disciplinas gravadas por um professor da área e tudo mais, muito boas. 1 hora e 10 minutos, 1 hora e 20 minutos cada videoaula, viu? Não é videoaula de 15 minutos, de 20 minutos, como a gente é orientado a fazer, não. É de 1 hora. O vídeo menor que tem é 40 minutos. Né? E aí, quando você olha a bibliografia, isso você tem 30 dias para pegar a bibliografia de uma disciplina que tem outra disciplina no mesmo 30 dias. E às vezes surge uma outra disciplina que era para ter sido um encontro presencial, que foi sacrificado por conta da pandemia, aí é jogada como também EAD. Aí a gente tem 3 disciplinas dentro do mesmo mês. Cada disciplina é, no mínimo, 7, 8 textos grandes, texto de 40 páginas, 80 páginas, 100 e poucas páginas cada texto. Para você ler, entender e produzir atividade. Então, isso está deixando a gente um pouco agoniado. Eu estou dizendo isso, não sou só eu, nossos colegas que a gente se comunica, a gente abriu um grupo de WhatsApp para poder interagir, e a gente está percebendo isso, né? E por conta disso eu fiquei na dúvida, olhei lá para o comunicado que o Rodolfo fez, a gente participou daquela semana lá, naqueles dias lá, do seminário. Eu não li nem o edital ainda, eu confesso, porque eu estou pensando ainda se antes do final do prazo do edital eu sistematizo a ideia, coloco num projeto para buscar um espaço para a gente desenvolver esse projeto. Por que eu digo isso? Professor, mas o senhor vai ser o coordenador, os alunos é quem vai desenvolver o projeto. Claro, eu sei disso, os alunos têm os 4, né, que vão estar, o outro aluno coordenador, mais os outros 3 voluntários que vai estar compondo a equipe, eles vão contribuir muito, sei disso, mas o professor vai estar presente o tempo todo. A gente não pode só entregar o projeto assim, pronto, o projeto é esse. Executem. Não dá. A gente tem que ajudar a execução do projeto, né? E eu estou analisando. Se eu conseguir decidir a fazer isso, já quero adiantar aqui para vocês que eu vou fazer na área do ensino de história, voltado para a Lei 10.639/03 e a 11.645/08, ou seja, quem já pagou a disciplina de cultura afro-brasileira e indígena comigo já sabe exatamente o que eu quero explorar no ensino de história através de um projeto, né? Ou seja, trabalhar o ensino de história dessa história, né? História afro-brasileira e indígena que ainda precisa melhor ser trabalhada.
E aí, se eu fizer isso aí, quando eu sistematizar o projeto, eu entro em contato com o pessoal das turmas que já foram meus alunos, né? E abro aí o espaço para quem quiser ser voluntário nessa empreitada. Eu já deveria ter formatado isso antes, mas ficava naquela, depois eu faço, o tempo foi passando e agora está um pouco complicado. Mas vamos ver o que vai dar. Pessoal, vou estar encerrando agora a gravação da nossa aula. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode perguntar, estou aqui à disposição.